Bem, eu vou falar sobre o primeiro pilar da fase 4 do sistema do Core 360, que é o pilar de DSE. O que é o DSE? DSE é o desenvolvimento do sistema energético. É aqui que a gente vai trabalhar a otimização da produção de energia do nosso aluno. É aqui que a gente vai trabalhar a integração sistêmica para sustentar a capacidade funcional dele. O tempo em que a gente trabalha o DSE dentro de uma sessão de treino, é claro que varia dependendo do que a gente tem planejado para aquele aluno dentro do microciclo, dentro da sessão. Então, o tempo dentro do pilar de DSE dentro da sessão de treino, ele pode ir de 6 a 50 minutos, tá? Então, dependendo dos outros pilares que eu vou utilizar, então o DSE está de 6 a 50 minutos no máximo dentro da nossa sessão de treino. Aqui dentro do DSE a gente tem 3 blocos de trabalho: o bloco de intervalado, de complexos e de circuito, tá? Intervalado, como é que eu faço o treinamento intervalado? Qual é a forma mais simples de se trabalhar os intervalados? São com atividades mais simples, como bike, corrida, transporte. Isso é a forma mais simples de trabalhar o intervalado. Mas o que eu preciso para ter dentro de uma corrida a característica de um trabalho intervalado? Aqui a gente vai trabalhar com uma intensidade alta por um curto período de tempo e uma recuperação maior, que pode ser tanto ativa quanto em repouso total. Dependendo, a gente tem uma tabela onde a gente vê direitinho quando que eu preciso fazer o repouso ativo e quando eu preciso fazer o repouso completamente parado. Mas o que a gente precisa entender sobre o intervalado é que ele trabalha com essa diferença de intensidade, onde eu tenho uma intensidade alta por curto período de tempo e eu tenho uma recuperação com um tempo maior, tá? Aqui a gente pode trabalhar formas mais simples, são para trabalhar bike, corrida, enfim, mas eu posso trabalhar também com um trabalho de velocidade, de potência, de força, só que, claro, sempre cuidando o padrão de movimento do nosso aluno. Eu vou colocar movimentos no intervalado em que ele já tem domínio, para que ele consiga manter o padrão de movimento com qualidade, tá? Depois do intervalado, a gente tem os complexos. O que é? Talvez o complexo é o mais difícil de entender, o que é mais novidade dentro do DSE. O intervalado e o circuito a gente já está mais familiarizado. Mas o complexo é quando eu uso o mesmo implemento para fazer exercícios de mesma natureza. Onde, por exemplo, posso pegar 2 halteres, um kettlebell, ou cabo, ou medicine ball, eu escolho um desses implementos e eu faço de 4 a 6 exercícios diferentes, em que o começo de o final de um exercício, ele se integra com o começo de outro, sem pausa, sem intervalo entre um exercício e outro. Então eu junto 4 movimentos ou 6, até 6 movimentos em que eles se conectam, o final de um para o começo de outro, até o final das repetições. Eu posso ter entre cada exercício de 3 a 12 repetições, dependendo do que eu quero para aquela sessão de treino. Então eu faço, se eu definir lá que o meu complexo ele vai ter 6 exercícios diferentes, com halteres, por exemplo, eu posso fazer um afundo segurando 2 halteres com uma rosca bíceps, ou eu posso fazer uma passada lateral, ou eu posso fazer segurando 2 halteres. Eu preciso que o final de um exercício se conecte ao outro e que cada exercício tenha lá, definir que são 8 repetições, então cada exercício vai ter 8 repetições. No final da primeira série, onde eu completei meus 6 exercícios, cada um com 8 repetições, eu tenho intervalo. Dentro do complexo, ele leva em média de 2 a 3 minutos para terminar. Então, se o meu complexo de 6 estações, de 6 exercícios com 8 repetições, ele levou 2 minutos e meio, o meu intervalo vai ter 2 minutos e meio. E aí eu defino quantas séries eu quero que o meu aluno faça do complexo. Tá? Depois a gente tem o circuito, que é o mais familiar para todo mundo, tá?
Então, o circuito, como é que a gente define, caracteriza um circuito? É um treino montado em estações, tá? Onde eu posso definir o tema desse circuito, por exemplo, meu circuito hoje vai ter só exercício para core, meu circuito hoje vai ter o padrão de movimento de puxar e empurrar, ou vai ser de dominância de joelho, ou vai ser, eu defino um tema para esse exercício. O meu circuito hoje eu só quero trabalhar com kettlebell, então vai trabalhar só com kettlebell. Onde eu tenho no mínimo 5 estações para esse circuito e sem pausa. A diferença do circuito para o intervalado, que às vezes a gente fica meio confuso para entender, é que no intervalado eu tenho uma pausa, eu preciso ter uma pausa para recuperar da intensidade que eu fiz a execução dos movimentos. No circuito não. Então eu trabalho com uma intensidade de média para alta, mas que eu não preciso de pausa entre as estações. Eu posso definir se o meu circuito vai ter ou não pausa entre uma volta no circuito ou outro, tá? Então esses são os 3 blocos do pilar de DSE da fase 4 do Sistema Core 360.